E aí pessoal, no vídeo de hoje a gente vai trabalhar aí vendo como passar informações de uma activity para outra aí dentro do Android, tá? Até agora a gente trabalhou só fazendo com que uma activity abrisse outra sem passar nenhum tipo de informação. Então agora a gente vai ver como fazer isso daí, primeiro de uma forma um pouquinho mais simples e daí nos próximos vídeos a gente vai vendo aí como trabalhar com objetos nossos mesmos para estar fazendo esse tipo de coisa aí, tá ok? Então vamos lá. Seguindo aí nossa aula aí mais aprofundada sobre intents, então a gente já viu aí, né, que para que a gente consiga abrir novas telas aí dentro do Android, a gente precisa trabalhar com intents. Então as intents aí no Android são responsáveis por disparar essas mensagens, né, para o sistema, e daí lá através do nosso manifest essas intents são capturadas e filtradas para que um determinado serviço ou uma determinada activity consiga fazer o que precisa com aquela ação que é passada. Em algumas outras plataformas a gente tem métodos aí, Open, Show, para abrir novas telas. No Android a gente viu que a gente tinha que usar lá o Start Activity, passando uma intent para ele, né? E daí ele vai conseguir abrir uma nova tela para a gente utilizando uma intent. Casos onde vocês podem estar utilizando intents, que a gente já viu, tá? Para iniciar uma activity, para iniciar um serviço, disparar uma mensagem de broadcast, que depois pode ser capturada aí por um broadcast receiver, tá? Então, e tem várias outras situações também onde a gente consegue trabalhar com intents. Em relação à questão das intents, tá? Elas podem ser de dois tipos. Uma explícita, que você informa o nome completo da classe que você quer estar abrindo, seja ela uma activity, um broadcast receiver, um service. Você vai colocar o nome da classe, ponto class, tá ok? E as intents implícitas são aquelas onde você tem que trabalhar com elas através de um intent filter, tá? Então você não diz o nome da classe, você passa uma ação e daí com base nessa ação, daí lá no manifest você faz o intent filter para conseguir filtrar essa intent e abrir o componente responsável por tratar aquela intent lá. Ela tem mais algumas coisinhas que você consegue fazer com intent implícita, tá? Que a gente vai estar vendo aí agora como trabalhar. E uma coisa importante, quando vocês trabalham com intent implícita, se existir mais de um componente, mais de um aplicativo que consiga tratar aquela intent lá para você, o Android ele vai abrir uma caixa de diálogo para você, tá? Pedindo que o usuário escolha qual daqueles componentes, quais daqueles aplicativos é o responsável por manipular, receber aquela intent lá, tá ok? Então o usuário tem essa opção de escolha. Nas intents explícitas não aparece isso daí, porque você está informando explicitamente o nome da classe que você quer estar abrindo. Mas na implícita, se caso tenha essa colisão aí, o Android vai pedir para que o usuário escolha. Então aqui, por exemplo, no nosso intent filter aqui, né, que eu deixei aqui de exemplo nos slides aí, a gente tem aqui uma ação que é uma intent implícita, tá? Então assim, ela não tem, não casa com nenhuma aplicação em específico, nenhuma activity, nenhum serviço, nenhum receiver, tá? Então você vai utilizar ela como um filtro e daí quando o sistema disparar essa intent para os componentes que tem no manifest, algum componente vai dizer que consegue tratar essa intent que o sistema está disparando. Então essa é a ideia das intents implícitas. Hoje a gente vai dar uma aprofundada um pouquinho mais na parte da intent explícita aqui por enquanto, e daí depois a gente vai avançar aí para as intents implícitas, para poder trabalhar com lista de contato, parte de SMS, câmera, tá? Então a gente vai ver isso daí. Seguindo aqui, até agora a gente trabalhou com as activities ali, com services, receivers, sem passar nenhum outro tipo de informação, tá, para esses componentes. Mas o Android ele permite que você passe dados adicionais quando você inicia uma nova activity, inicia um novo serviço, alguma coisa aí. Como que você vai fazer isso daí, tá? Você vai utilizar as intents, tá? Então, quando você vai iniciar uma activity, você tem que criar uma intent. Então, você vai adicionar mais dados nessa intent aí. Para iniciar um serviço, você pode adicionar dados na intent de que é iniciado o serviço. No receiver também você consegue trabalhar com dados também, caso seja necessário. Tá? Então, como que a gente vai fazer isso daqui para que vocês vejam tudo isso daí funcionando? Vocês vão pegar aí o Android Studio. Vamos criar aqui um novo projetinho, tá? O meu aqui tá diferente, tá? Porque eu atualizei, tá? A gente tá na versão 2.0, mas não muda nada aí para vocês. Dentro do ambiente mesmo não tem quase nada de diferente. Vamos colocar aqui intents explícitas.
API 19, tá? Continua na mesma aí. Empty Activity. Pode deixar o nome da Activity Main Activity mesmo, o layout também. Ou melhor, não, vamos renomear aqui, né? Porque daí a gente não se perde depois lá dentro. Chama aqui tela 1. E é só aguardar ele criar o nosso projeto. Então, projeto carregado aí. Vamos fazer só aquelas modificações de sempre aí, né? Deixar a nossa Activity aqui. E lá no nosso Styles também, o tema da API 19, né? Dark Action Bar. Tá aí. E daí aqui na nossa tela 1, a gente vai fazer o seguinte aqui. A gente vai colocar um botão aqui. Texto tela 2. E um outro botão aqui. Tela 3. Vamos criar essas outras telas aí. A gente vai vir aqui, ó, na pastinha Res. Clica com o botão direito, New Activity. E daí entra lá em Empty Activity. Vamos chamar aqui de tela 2. Não marca, tá, como Launcher Activity, porque senão você vai sobrescrever, tá? A nossa tela 1 tá como Activity inicial, tá? A gente não quer que a tela 2 seja a Activity inicial. Não finish. Ele já vai criar aqui pra gente. Na tela 2 a gente vai colocar aqui um texto, um text view. Vamos colocar aqui txt tela 2. E vamos criar mais uma aqui. New Activity. Empty Activity. Tela 3. Tela 3. Também, mesma coisa aí. Vamos pegar aqui. Colocar um text view. E vamos chamar aqui de txt tela 3. Beleza. Vamos fechar aqui também. Ficar só com a tela 3, com a tela 2. Nossa tela 1 a gente precisa criar os métodos aqui. Então vamos criar aqui. Abrir tela 2. E o nosso abrir tela 3. Beleza, vamos vincular os nossos botões aqui. Um clique. Tela 2. Tela 3. Beleza. Podemos fechar aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte aqui. Para que a gente possa passar dados para uma outra tela, vocês vão trabalhar da mesma forma que a gente fazia só para abrir uma tela, tá? Então, a gente tem que começar aí criando uma intent. New intent. Então, vamos passar aqui contexto de nossa classe, na tela 2.class. Importar aqui. Então, por enquanto, a gente vai continuar aí trabalhando com intents explícitas, tá? Onde você informa o nome da classe que você quer abrir de forma explícita aí. E daí a gente tinha o start activity e passando uma intent, tá? A gente trabalhava somente dessa forma aqui. Só que agora a gente vai passar informações para essa outra intent aí, para que essa informação seja passada para a nossa tela 2. Então, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó, it, o nosso intent. E daí a gente vai usar o método putExtra, tá? Vejam que ele tem dois parâmetros, tá? Um é uma chave que você depois pode recuperar na outra tela. E qual que é o conteúdo dessa chave, tá? Então você pode colocar char, float, int, string, tá? Qualquer coisa aí. Não precisa se preocupar que eu tenho que selecionar exatamente, tipo, eu vou trabalhar com boolean, então tem que selecionar esse aqui, tá? Pode selecionar qualquer um, tipo, vou pegar o byte. Tá? O que diz ali é o conteúdo que você coloca dentro dele. E eu vou colocar aqui uma string, tá? Então vou colocar aqui fulano da Silva. Tá? É só lembrar da assinatura do método aí, tá? Então é uma tag, né? Uma chave para que você consiga recuperar esse valor depois. E daí o conteúdo dessa chave aí. Tá ok? Daí isso daí é passada para o Start Activity para abrir a nova tela, né? A nossa tela 2. Então aqui na tela 2 a gente vai pegar aqui
recuperar o nosso text view aí. Text view. Opa, text view. Find view by ID, rd.textView tela2. Beleza. E daí como que eu vou pegar esses dados que vêm através dessa intent aí, que está vindo do start activity, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó, você tem que pegar, criar uma nova intent, e isso aí vai receber um método getIntent, que é da própria activity aí, tá? E daí a gente vai pegar o nosso textView.setText para recuperar aquele nome lá que a gente setou aqui na nossa tela 1. Aqui vocês vão colocar lá o IT, que é a nossa intent, né? Get string extra. Tá ok? E daí a nossa chave, que lá no caso é nome. Tá ok? Vamos rodar aqui. Dá um ok aí. Então aí nossa aplicação. Tá? Por enquanto a tela 3 não está funcionando, só o tela 2. Então vou mandar abrir o tela 2 e ele passa lá o nosso dado que a gente enviou ali pela intent para nossa tela 2 lá. Tá ok? Então vocês podem estar utilizando aí esse método putExtra para passar informações, tá? Não tem limite de informações que você pode passar, só tomar cuidado com as chaves, tá? Então se você quiser passar mais coisas aqui, você pode vir aqui, por exemplo, e colocar putExtra, chave idade, vamos colocar aqui 30, ok? Você pode fazer isso daí. Só não pode colocar a mesma chave, porque senão daí ele vai sobrescrever o valor, tá ok? Então só cuidado aí quando for trabalhar com mais itens aí no putExtra. Vamos fazer a implementação no nosso tela 3 aqui. Eu vou copiar esse código, exatamente o mesmo. Só mudar aqui para tela 3. E vamos copiar a implementação aqui do TextView do tela 2 para cá. E txt tela 3. Tá ok? O que eu quero mostrar aqui? Quando a gente trabalha com o putExtra, ele fica fixo, tá? Dentro daquele método, dentro daquela porção de código que você está trabalhando. Você não consegue trabalhar, tipo, ó, eu estou usando uma mesma informação para abrir a tela 2 e exatamente a mesma na tela 3. Tá? Eu tenho que replicar o meu código, eu não tenho como pegar e aproveitar esse código que está aqui para também colocar no meu putExtra que vai ser utilizado na intent que está abrindo a tela 3, se eu trabalhar dessa forma. Mas existe uma forma de contornar isso daí, que é fazendo o quê? Trabalhando com uma outra classe aqui, que é a bundle. Então vamos colocar aqui private bundle, dados, tá? Essa classe aqui, né, um objeto da classe bundle aí, ele tem já dentro da intent, tá? Um objeto desse. Quando a gente faz aqui o putExtra, na verdade o que ele faz é setar esses dados aqui para o bundle que tem dentro da intent, tá? Só que daí ele fica privado lá dentro da intent, a gente não consegue manipular ele. Só que você pode passar, né, um bundle teu para a intent, e daí o que acontece? A intent ela vai fazer uma cópia das chaves e dos valores desse bundle que você está passando para o bundle que tem internamente dentro da intent. Tá? Então, se vocês quiserem até ver isso aqui como que funciona, eu vou pegar aqui o putExtra, segura o Ctrl aí, vem aqui. Então, aí, ó, ele entra lá na intent pra gente. Tá? Então, ele verifica aqui, ó, se o extras, que é o bundle que tem dentro da intent, for null, ele cria um novo bundle para setar daí essa chave e esse valor nosso. Se não, ele só faz ali o put, tá? Isso aqui no caso do string, tá ok? Mas a analogia é a mesma pro bundle que a gente vai estar trabalhando aí. Então a gente vai fazer o seguinte aqui, vamos colocar dados, recebe new bundle, dados.putString. Ele tem os mesmos parâmetros, tá? É uma chave e o valor, tá? É igual o putExtra, então vamos pegar só copiar aqui. Tá ok? A única diferença é que aqui você não pode colocar putExtra, você sempre vai colocar dados. Ou o nome do teu objeto, né? Put e o tipo dele, tá? Então putInt, putFloat,
put boolean, tá ok? Então você tem que passar o tipo do dado que você está querendo trabalhar aí. E daí aqui no nosso na nossa intent, em vez da gente passar a chave, a gente vai passar o nosso bundle, que é o nosso dados. E daí o método aqui é o put extras, tá? Então você pode passar ali. Vamos colocar aqui também. Qual que é a vantagem de trabalhar dessa forma aqui? Então você consegue setar os dados em um local só, dentro do teu código. Daí depois você só referencia ele dentro dos métodos que precisam estar trabalhando com essas informações aí, tá? Por enquanto aqui a gente está usando isso daqui só para abrir tela, mas você pode, por exemplo, eu quero utilizar essas informações para abrir uma tela nova e para disparar um serviço e também para salvar no banco de dados. Tá? Então você não vai criar 3 objetos diferentes para cada coisa, você cria uma vez só e daí utiliza o mesmo objeto, no caso o bundle, para poder abrir uma nova tela, criar um serviço, salvar em banco ou fazer o que você precisa. Tá ok? Então, aqui na tela 3 e na tela 2 você não precisa mudar nada, você pode deixar dessa forma que está mesmo, tá? Porque aqui quando você passar o bundle ele faz uma cópia internamente, tá? Eu vou pegar o put extras aqui só para mostrar dentro. Então, ó, ele verifica se o bundle que tem dentro da intent é nulo, se for ele cria um novo, se não ele pega ali e faz um put all, tá? Então ele vai fazer uma cópia dos teus extras ali pro extras que tem dentro da intent. Então ele faz a cópia aí de todas as chaves e todos os valores dessa chave. Tá ok? Mas não precisa se preocupar com essa implementação interna ali, é só para mostrar como que a coisa funciona, tá, internamente. Aqui você pode também pegar, em vez de fazer isso aqui, você pode colocar get extras, ponto, e daí pegar o tipo também direto, get string, get int, get float, tá? Então, vou só passar a nossa chave aqui. Então você pode colocar lá intent.getExtras quando você trabalha com bundle, tá? getExtras.getString ou só intent.getStringExtra, tá? As duas formas são válidas, as duas funcionam exatamente da mesma forma aí, tá ok? Vamos rodar aqui agora só para a gente ver funcionando aí. Então, nossa aplicação agora aí, tela 2, tá? E a nossa tela 3. Então, trabalhando aí com bundle, tá? Ou utilizando direto aí a intent.putExtra e daí a chave e o valor dela, tá ok? Então vocês têm essas duas opções aí de trabalhar e aí fica a escolha do que fica mais fácil, tá? Se de repente você não for utilizar essas mesmas informações para mais nada, nem para salvar em banco, nem para passar para um serviço ou nem para uma outra tela, aí dá para trabalhar direto com put extra mesmo, não precisa trabalhar com um bundle, tá? Até economiza algumas linhas de código aí. Mas se você for trabalhar em mais coisas com as mesmas informações, é legal trabalhar com bundle, porque daí você não fica replicando essas informações em vários locais aí, tá ok? Então essa é a nossa aula de hoje. Até a próxima, pessoal.